Irmãos amados da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com a nossa amada igreja. Hoje é dia 17 de abril de 2020 e devido à pandemia do coronavírus, nós ainda nos encontramos impossibilitados de nos reunir no templo. Mas louvado seja Deus, porque nós temos a oportunidade de usufruirmos desse veículo de comunicação e assim podemos, como família do Senhor, estarmos conectados para cantarmos louvores ao nosso Deus nessa noite, para orarmos ao nosso Deus e também para ouvirmos a sua poderosa palavra. Nós estamos na sexta-feira e, como de costume, nós temos o culto de doutrina. Como nós estávamos trabalhando a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas nós demos uma parada devido a essa pandemia. Nós estamos trabalhando temas transversais, certo? Então, fique conosco. Você que está online aí conosco, compartilhe o link aí para que mais pessoas possam estar aqui conosco, sendo edificadas, louvando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus, orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim ouvindo a sua poderosa palavra. A amada Igreja Presbiteriana de Águas Belas, o nosso abraço carinhoso. Estamos com saudade dos irmãos e Deus, pois, nos deu um momento muito abençoado na noite de hoje, meus queridos. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los para juntos orarmos ao nosso Deus, buscarmos a presença do nosso tão bondoso Deus neste momento, pedindo a Ele a sua bênção para estes instantes que iremos passar aqui juntos nesta live. Vamos orar ao nosso Deus? Querido Senhor, nosso Pai eterno, Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, Senhor, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós buscamos a Tua face nesse momento, ó Deus. Reconhecendo os méritos de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos adentrar na Tua santa presença, Pai, para Te adorar, Senhor, por quem o Senhor é. E, meu Deus, são os méritos de Cristo também que nos dão a oportunidade de louvar ao Senhor pelo que o Senhor faz. Portanto, meu Deus, receba, pois, a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor venha ao encontro, Pai, da nossa igreja, Senhor. Vem, Senhor, ao encontro das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa comunidade, Pai. Pertencemos ao Senhor e sabemos, meu Deus, que em Cristo Jesus nós estamos guardados, ó Pai, por Ti, ó Deus. Sabemos que no Senhor nós temos segurança, nós temos paz, nós temos consolo nesses dias de pandemia. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque mesmo em quarentena, mesmo, Senhor, presos dentro de casa, Pai, o Senhor habita nos nossos lares, meu Deus. Bendizemos o Teu santo nome. Continua, ó Deus, abençoando a nossa comunidade, Pai. Continua, meu Deus, abençoando o pai de família, a mãe de família. Continua, meu Deus, abençoando os filhos, os netos, os sobrinhos. Deus abençoa cada família da nossa igreja, Pai. Fica conosco, Deus. Somos totalmente carentes e carecidos do Senhor, Pai. Por isso nós clamamos nesse momento a Tua presença manifesta, Pai, neste momento de reunião, Senhor. Que o Senhor aceite os nossos louvores, que o Senhor fale através da Tua palavra, Pai, e que o Teu povo seja edificado na noite de hoje, Senhor, e que acima de tudo, ó Pai, o Teu nome seja glorificado. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados irmãos, vamos nesse momento abrir nossa Bíblia no Salmo de número 21. Salmo de número 21. Eu gostaria de ler com você
todo este salmo. Salmo de número 21. Eu tenho certeza que ele irá falar grandemente ao seu coração. Salmo de número 21. Eu vou dar um tempinho para que você pegue sua Bíblia, para que você ligue a sua Bíblia no Salmo 21. Salmo 21. Assim, meus amados irmãos, diz a palavra do nosso Deus. Salmo 21, do verso 1 ao verso 13. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentaram o mal e urdiram intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Que Deus, pois, abençoe esta palavra e que Ele fale ao meu e ao seu coração, meu amado irmão. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo para louvarmos ao nosso Deus com o cântico Eu Cantarei ao Senhor, da nossa irmã Raquel Novaes. Vamos louvar ao nosso Deus? Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Clamarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor.
nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Ele levou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos fez a paz estava sobre ele. Então estará. Muito obrigada, Senhor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Amados irmãos, nós acabamos de cantar que as dores do Senhor sarou as nossas dores. Cantarei ao Senhor que sua vida doou. Irmãos, nós temos motivos de sobra para que, em meio a essa pandemia, nós declaremos glória, honra e louvor ao nosso Deus. Quando nós lemos o Salmo 21, nós vemos exatamente o salmista lembrando dos benefícios do Senhor para com o seu povo. Então, nós queremos convidar você para continuar cantando ao nosso Deus nessa noite, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pois se nós nesse momento pararmos para refletir, nós iremos nos lembrar de diversos feitos do Senhor na nossa história. E isso acalenta o nosso coração, isso traz paz ao nosso coração, porque se Deus atuou nas nossas vidas, na sua igreja no passado, com certeza Ele continua atuando no presente. E com certeza Ele responderá a nossa fé, não porque a nossa fé ela é boa em si mesma, não, mas porque a nossa fé foi dada por Ele mesmo. Então, a expectativa de um futuro promissor não é fruto de um coração humano, mas é fruto de uma fé que é dada por Deus a nós. E por isso nós olhamos para o futuro com uma viva expectativa. Nós olhamos para o futuro e dizemos assim: o Senhor foi conosco no passado, o Senhor é conosco no presente, o Senhor será conosco no futuro e nós seremos com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a viva esperança do crente.
Por isso eu gostaria de continuar louvando com os amados irmãos, e eu escolhi um cântico bastante conhecido, um cântico lá da década de 90, sabe? Do Diante do Trono. Chama-se Deus de Amor. E se você conhece, eu gostaria que você louvasse aí na sua casa, com a sua família. Se você não conhece, eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa música. Ele vai mostrar como é bom nós termos um Deus de amor. Como é bom servirmos a esse Deus tão amoroso. Em meio a essa pandemia, Ele tem pastoreado o coração da igreja, dos irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, tem pastoreado o coração da sua igreja espalhada pelo Brasil, por toda a face da terra, porque Ele é um Deus bondoso. Vamos louvá-lo, portanto? Tantas lutas, tantas dores, num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor.
eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor, que me dá esperança, memória, aquilo que me dá esperança, trazer a memória, aquilo que me dá esperança, trazer na memória, aquilo que me dá esperança. Amados irmãos, que essa música realmente seja a sua oração, que o Senhor, que a Senhora possa estar pedindo a Deus: Deus, traz à memória aquilo que me dá esperança. E amados irmãos, nós nesse momento, uma vez que cantamos pedindo a Deus que Ele traga à nossa memória o que pode nos dar esperança, é que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus, porque a palavra do nosso Deus é que pode trazer esperança ao meu e ao seu coração. Se nós olharmos os jornais da TV, a internet, se nós olharmos as diversas notícias que têm chegado a nós, com certeza o nosso coração vai adoecer, porque são diversas notícias desencontradas, são diversos jornais com inúmeros objetivos, mas que convergem para um único foco, o financeiro, e não visando trazer uma notícia que acalente o coração da nossa nação. Mas quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, ela vai nos dar as notícias a respeito do Deus que não falha, do Deus que é imutável, do Deus que é presente, do Deus que é transcendente, mas que é imanente, do Deus que está além do mundo, mas que está dentro do mundo, o Deus que está comigo aqui na cidade de Águas Belas, com a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, mas que está presente na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de nesse momento convidá-lo para abrir novamente a sua Bíblia no Salmo de número 21. Salmo de número 21. Abra novamente sua Bíblia no Salmo de número 21. Nós iremos estar fazendo a meditação dessa noite embasada nesse Salmo. Mas eu gostaria de antes lembrar a você que o Salmo 21 é a resposta de Deus quanto ao Salmo 20. Nós vemos semana
na quarta-feira, nós estudamos o Salmo 20 e nós vimos ali que o povo de Deus é chamado para viver em oração, do verso 1 ao verso 5. Nós vimos ali no Salmo 20 ainda que o rei confia em Deus. Portanto, o povo é chamado para confiar em Deus. E nós vimos em terceiro lugar que o Salmo 20 nos chama a descansar na soberania de Deus. Nós falamos na quarta-feira passada que o Salmo 20 ele não foi escrito muito provavelmente pelo rei Davi, mas foi escrito por alguém que tinha muito conhecimento litúrgico. Então ele ora a Deus pedindo que Deus auxilie o rei Davi. E é interessante, meus amados irmãos, que o Salmo 20 vai mostrar exatamente isso. O povo confiando em Deus, o povo em oração a Deus, o rei confiando em Deus e chamando o povo a descansar na soberania divina. Então, amados irmãos, o que é que o Salmo de número 21 vai nos ensinar? Nós vamos ler novamente ele e nós veremos o que esse salmo tem a nos ensinar, porque na verdade esse salmo é uma resposta, é uma ação de graças do salmista para com Deus. Pelo quê? Pela resposta que Deus deu à oração que ele fez no salmo de número 20, tá certo? Então veja como é interessante o Salmo 21. Diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus amados irmãos. Que o Senhor aplique a sua palavra. Eu busquei situar o contexto do Salmo 21. Ele é uma resposta do salmista a Deus. É uma maneira dele render graças, de agradecer a Deus os pedidos que o salmista fez no Salmo 20. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa nessa noite pensando com você a respeito do comércio óptico que temos no nosso Brasil. Veja, é interessante como brotam diversas óticas no nosso Brasil, não é verdade?
Na cidade de Garanhuns tem uma rua chamada Rua das Óticas. Quando você vai a Caruaru, tem lá uma rua chamada Rua das Óticas. Geralmente toda cidade tem, né? Por que, meus amados irmãos? Porque a ótica, ela desempenha um papel fundamental, porque ela trabalha dando a oportunidade de nós cuidarmos da nossa visão. A nossa visão é um sentido muito importante para nós. Aqueles que são privados da visão sabem muito bem o quanto é doloroso, difícil viver na cegueira. Mas, queridos irmãos, por mais que o Brasil tenha um mercado aquecido no ramo óptico, o ramo óptico ele é totalmente limitado, porque ele só tem o poder de fazer-nos ver o mundo material. Não é verdade? O oftalmologista ele faz o exame e ele prescreve o seu óculos, e aí você vai a uma ótica e você compra seu óculos e você olha, coloca no rosto e você diz assim: poxa vida, estou vendo tudo agora. Mas você só consegue ver o tudo no aspecto material, não é verdade? Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que esse salmo, o Salmo 21, vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar a olharmos além do mundo material. Ele nos faz olhar o mundo espiritual. E está aí, meus amados irmãos, a melhor de todas as virtudes da visão. Quantas e quantas pessoas têm o olho perfeito e não precisam usar óculos, mas elas se gabam da sua visão e elas não têm visão espiritual também. Elas não têm visão espiritual. Elas têm apenas a visão material. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para olharmos esse salmo. É bem verdade, meus irmãos, que este salmo, a semelhança do Salmo 20, não foi escrito por Davi. É muito provável, mas foi escrito por um liturgo que está agora agradecendo a Deus as súplicas que foram feitas no Salmo 20. Então, o Salmo 21 é um louvor a Deus. O salmista havia orado pedindo bênçãos específicas, e Deus as havia concedido. O hino começa e termina com louvor a Deus. Se você levar seus olhos para o verso de número 1, você vai ver que o salmista vai dizer: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Leve seus olhos agora para o verso de número 13 e perceba que ele termina louvando, exaltando a Deus novamente. Ele diz: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Então, queridos irmãos, as orações respondidas devem ser reconhecidas diante de Deus com gratidão, não apenas pelo salmista, mas por mim e por você. Veja, quando nós paramos para analisar esse salmo, ele vai nos mostrar e vai nos sugerir um tema para a nossa meditação. E eu gostaria de, nesse momento, convidar você para conversarmos a respeito de olharmos para a providência de Deus. Como, meus irmãos, nós podemos olhar para a providência de Deus? Em primeiro lugar, olhando para trás e comemorando as vitórias do passado. Veja que o verso de número 1 ao verso de número 7, o salmista vai fazer esse exercício de olhar a providência de Deus, olhando como se fosse para o retrovisor, olhando para trás. E ele diz assim: Senhor, no verso de número 2,
o Senhor satisfez o desejo do coração do rei. E o Senhor não negou nenhuma das suas súplicas. Em outras palavras, Senhor, todos os pedidos que nós fizemos em relação ao rei Davi, em relação ao trono do rei Davi, em relação às batalhas que o rei Davi iria enfrentar, o Senhor respondeu todas elas. Pois, Senhor, o Senhor supre de bênçãos e de bondade ao rei. Amados irmãos, veja como é interessante. O povo e seu rei se dirigem ao Senhor e agradecem a Deus pelo que o Senhor fez. Se você olhar o verso de número 1 com o verso de número 5, e você olhar o verso de número 2 do Salmo 21 ainda, mas se você comparar com o verso 4 e o verso de número 1, você perceberá que o salmista está agradecendo a Deus pela bênção de Deus lutar as batalhas do rei Davi no passado. E é interessante, meus amados irmãos, que essa ideia ela está alinhada com o conceito de salvação. Uma vez que Deus luta as batalhas do rei Davi, ele salva o povo de Israel dos seus inimigos. O termo, irmãos, salvação, no versículo 1 e no versículo 5, veja, ele diz: e como exulta com a tua salvação. O verso de número 6, ele diz: grande lhe é a glória da sua salvação. Está, meu irmão, ligada a dois aspectos: livramento e vitória. Livramento e vitória. Davi, irmãos, havia orado pedindo que a sua vida fosse poupada. Veja o verso de número 4, por gentileza. O verso de número 4 vai dizer: ele te pediu o quê? Vida. Ele te pediu vida, e tu lhe a deste. Então, o Senhor havia atendido o clamor do rei Davi. Mas, amados irmãos, é muito interessante que esse livramento e essa vitória está alinhada à bênção de fazer parte da aliança pactual com Deus. Se você levar os seus olhos para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, nós iremos ver isso. O termo, irmãos, suprir, no verso de número 3, significa, sabe o quê? Providenciar de antemão. O Senhor foi ao encontro de Josué antes da batalha de Jericó. Antes de Josué chegar em Jericó, Deus já havia lutado a batalha dele. Nós podemos ver isso em Josué capítulo 5, verso 13 a 15. Veja, ele é quem luta as minhas batalhas, as minhas lutas, as suas lutas. Deus foi adiante, meus amados irmãos, de Davi e lhe deu vitória no campo de batalha. É um grande estímulo, meus irmãos, para nós sabermos que Deus vai adiante do seu povo, quando o seu povo está em obediência. Se você olhar o texto de João, capítulo 10, verso de número 4, nós temos lá o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Veja o que esse texto, meus amados irmãos, de João 10, versículo 4, vai nos ensinar. Diz o texto que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas
o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, nós somos chamados a olharmos para a providência de Deus, em primeiro lugar, olhando para trás, olhando para o retrovisor. Veja como é interessante. Alguns estudiosos, meus amados irmãos, associam a coroa de Davi, de ouro, do verso de número 3, com a vitória de Israel sobre os amonitas em Rabá, conforme está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 26 a 31. Mas na verdade, irmãos, essa vitória foi conquistada por Joabe. Davi só chegou ao local do cerco no final. É bem possível que a coroa seja um símbolo de glória e de honra. Perceba que, sendo a coroa um símbolo de glória e de honra para Davi, essa vitória que Davi recebeu foi uma segunda coroação. Você consegue perceber que a ideia aqui do texto é o seguinte: Davi era rei, mas ele não iria para a batalha com a coroa. Você percebe isso? Nenhum rei na história que vai batalhar as suas lutas, ele não leva a sua coroa para fora do palácio. Então a ideia do salmista aqui é o seguinte: essa vitória é como se Davi tivesse sendo coroado novamente. Veja, meus irmãos, o salmista está dizendo assim: olhe para trás, olhe para aquilo que Deus fez na história de Israel, olhe para aquilo que Deus fez na vida de Davi, olhe para aquilo que o Senhor Deus fez com o Rei dos Reis vindo a essa terra. Veja a vitória sobre a morte que o Senhor Jesus Cristo obteve. Olhe para o passado. Não fique ouvindo o que os jornais televisivos, os noticiários comprometidos com uma notícia degradante, que revela apenas a malignidade do homem, está comprometido. Não, olhe para o passado, olhe para o que eu fiz na vida do povo de Israel, olhe para o que eu fiz na vida do rei Davi, olhe para o que eu fiz com o meu filho Jesus Cristo vencendo a morte. Nós passamos, meus amados irmãos, agora a semana da Páscoa. Olhe para isso, olhe e veja que eu operei no passado. Mas, meus queridos irmãos, como nós podemos aplicar isso? Esse primeiro conceito de olharmos a providência de Deus. Nós dizemos que, em primeiro lugar, nós precisamos, para perceber a providência de Deus, nós precisamos olhar para trás e ver as vitórias que Deus nos deu no passado. Mas como a gente pode praticar isso, meus amados irmãos? Nós estamos aqui com os amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas online. Nós somos uma igreja que estamos caminhando para 122 anos. Você acha que foram os líderes do passado que conseguiram fazer com que a igreja chegasse até hoje? Foi não, meu amado irmão, foi a mão de Deus que nos conduziu até hoje, que continua nos conduzindo. Portanto, apegue-se ao que Deus já fez na história da nossa igreja. Meu querido irmão que não frequenta a nossa igreja, que frequenta igrejas
amigas nossas, olhe para o que Deus tem feito na vida da sua igreja, para o que Deus fez na sua vida, na sua família, e se apegue a isso, e encha seu coração de uma viva expectativa. Mas, em segundo lugar, meus amados irmãos, como nós podemos olhar para a providência de Deus, olhando para frente e aguardar as futuras vitórias? Nós podemos ver esse conceito, irmãos, registrado do verso de número 8 ao verso de número 12. Veja o que o texto nos informa. Verso 8 ao verso 12. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Veja que é uma ideia de passado, presente e futuro. É por isso que ele diz assim, olha, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Mas é interessante que esse é um cântico de ação de graças. Então, o salmista está agradecendo pelo que já aconteceu e está olhando para o futuro, para a frente, aguardando as futuras vitórias. Ele está dizendo assim, tu os tornarás como em fornalha ardente. Quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará, destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Percebam, meus amados irmãos, que nós temos o Deus que trabalhou nas nossas vidas no passado, mas o Deus que trabalha no presente. O rei confia no Senhor e o povo também confia no Senhor e declaram, irmãos, a fé ao dirigir essas palavras ao Rei dos Reis. A ênfase, meus queridos irmãos, nesse caso é sobre a vitória que Deus dará a Davi e a Israel, pois esse povo crê no Deus vivo. Veja como é interessante, meus amados irmãos, se nós olharmos o Salmo 20, o verso de número 7, nós vamos ver essa crença do povo que está em aliança com Deus. Veja aí na sua Bíblia, por favor, o Salmo 20, o verso de número 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, gente, tem pessoas que confiam no poder aquisitivo, tem gente que confia nos cavalos, nos carros, tem gente que confia no seu conhecimento. Nós não, nós confiamos em Deus, no Deus vivo. O Deus vivo. Veja, meus amados irmãos, como é interessante. Deus, a mão direita, aqui a destra de Deus, que o salmista expressa no verso de número 8, ele vai mostrar que a mão de Deus não é apenas um símbolo, mas é a operação ativa de Deus em meu favor e em seu favor, em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo, que atuou no passado e que atuará no futuro. Perceba que quando nós olhamos, a mão de Deus, ela trabalha em favor de seu povo. Mas essa mesma mão que trabalha em favor de seu povo, trabalha contra os inimigos de Deus. E é interessante, meus amados irmãos, que o salmista vai mostrar
vai nos mostrar, vai usar uma linguagem extremamente dura e pesada aqui nesses versos 8 a 12. Ele vai dizer que Deus os devorará como lenha queimada em uma fornalha. Veja que enquanto Deus trabalha dando vitória a seu povo, Ele derrota com requintes de crueldade os seus inimigos. Amados irmãos, veja, a nação de Israel e a descendência de Davi seria preservada. Se nós olharmos o Salmo 18, verso de número 50, nós vemos esse ensino de maneira muito clara. Diz o salmista: é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amados irmãos, nós não podemos descartar os ensinamentos escatológicos dos salmos. Nós podemos perceber aqui que assim como Deus foi com Cedraque, Mesaque e Abidnego, os livrando da fornalha de fogo, Ele será o oposto para com os inimigos de Israel, e Ele vai os consumir como em fornalha. Você percebe isso? Para quê? Para preservar o seu povo. Veja, quando nós olhamos a nação de Israel e a descendência de Davi, nós percebemos que Deus, Ele cumpre a sua promessa. Quando nós olhamos para a igreja militante, nós somos reflexo desse cuidado que Deus fez com Davi, que Deus efetuou na vida de Davi. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, o texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, nós vemos o seguinte: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Amados irmãos, nós podemos ver o cuidado pactual de Deus para com a igreja militante. É por isso que o salmista, no Salmo 21, ele está dizendo assim: gente, coloquem os óculos e vejam a providência de Deus. Coloquem os olhos da providência de Deus e olhem para o passado e vejam as bênçãos que Deus realizou na história de seu povo. Coloque os olhos da providência e olhe o que Deus fará na vida de seu povo. Veja, meus queridos irmãos, as nações poderiam se reunir, as nações poderiam organizar um complô contra Israel, contra o rei Davi, mas veja que Deus é quem promove o rei Davi a vitorioso. Por que, meus amados irmãos? Porque o trono de Davi aponta para o trono do Senhor Jesus, que é inabalável, que é vitorioso, que jamais pode ser derrotado. Então, quando nós olhamos essa promessa se cumprindo no Senhor Jesus Cristo, o nosso coração se alegra, porque a igreja não passa dias de pandemia e será destruída, e será derrotada, mas ela passa dias de pandemia, mas será vitoriosa, mesmo, meus amados irmãos, que o coronavírus nos leve, nos mate, mas nós iremos ser promovidos à igreja triunfante. Não há
derrota para o seu povo. Ora, a promessa que Deus fez em Abraão, Gênesis capítulo 12, verso de número 1 a verso de número 3. A promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. A promessa que Deus mostra no Salmo 18, verso 50. Ela vai se concretizando e essa história, essa progressividade da revelação chega a Cristo e Cristo está instaurando, meus amados irmãos, o seu reino. O reino de Deus está descendo e ele irá, como diz o profeta, o profeta Isaías, ele é o Messias que reina, o servo sofredor que venceu, ele é aquele que está vindo de encontro à sua igreja. Veja, não há derrota para a igreja do Senhor. É por isso que nós somos chamados a colocar os óculos da providência de Deus, olharmos para a providência de Deus primeiro, olhando para o passado, olhando para o futuro, em segundo lugar, olhando para o futuro e aguardando vitórias. Mas o Salmo termina, meus amados irmãos, com a terceira lição, mandando a gente colocar os óculos da providência e olharmos para o alto, exaltando o Senhor das vitórias. Veja o verso de número 13, por gentileza. Vai dizer o seguinte: exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amados irmãos, como no Salmo 20, o verso 9, o salmista encerra com uma declaração ao Senhor, expressando a grandeza do Senhor. Veja, o Salmo 20, verso 9 diz: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. O Salmo de número 21, verso 13, termina exaltando novamente aquele que dá vitória a seu povo. Perceba que o povo sabia que Davi não lutava as batalhas, nem conquistava vitórias a fim de exaltar a si mesmo, mas sim com o objetivo de engrandecer ao Senhor. O rei demonstrou esse mesmo espírito em sua juventude, quando matou o gigante Golias. Leve seus olhos, bem como sua Bíblia, por gentileza, para 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17, e nós veremos esse ensino nas Sagradas Escrituras. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36, quando diz o texto da seguinte forma: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Irmãos, Davi se levantava para ir para a guerra, porque ele tinha como objetivo glorificar o nome de Deus, abatendo aqueles que zombavam o nome de Deus. Se você olhar o verso de número 45 e o verso de número 47, ainda de 2 Samuel, você verá o seguinte, meus amados irmãos: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amados irmãos, o salmista, o rei Davi, ele olha para o passado e diz: o Senhor operou em nosso favor. Ele olha para o futuro e diz: o Senhor continuará nos dando vitórias. Ele olha para o alto e diz: exaltarei ao Senhor com o que eu faço, com o meu ofício, com a minha vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o Salmo 21, ele encerra nos chamando a olharmos com o óculos da providência, olharmos para Deus e percebermos que esse vírus, por mais que seja danoso, por mais que seja silencioso, por mais que seja catastrófico, é do Senhor que virá a nossa vitória. É do Senhor que virá o nosso auxílio. É do Senhor que vem a providência. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós iniciamos essa meditação conversando sobre o ramo ótico. E nós falamos que o ramo ótico ele tem crescido bastante no país. Isso é verdade. Mas o ramo ótico ele só tem o poder de ajudar você a aguçar o sentido da visão das coisas materiais e não das coisas espirituais. O Salmo nos mostra a olharmos as coisas de modo espiritual, olharmos para a providência de Deus, olharmos para o passado e vermos que Ele operou em nosso favor, olharmos para o futuro e dizermos: Senhor, lá o Senhor já está, olharmos para o alto e dizermos: Senhor, tudo o que nós fazemos seja para a Tua glória. Eu gostaria de desafiar você, meu amado irmão da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, de algumas maneiras. A primeira maneira que eu gostaria de desafiar você é: não desperdice aquilo que Deus já fez na sua história. Não desperdice. Quando nós olhamos o livro de Ruth, nós vemos Elimeleque saindo da terra prometida, de onde Deus havia lhe prometido diversas coisas, e foi para uma terra estranha, onde havia inimigos, porque ele se esqueceu do que Deus havia prometido, do que Deus havia feito. Não faça isso. Se lembre que nós somos uma igreja histórica. Nós estamos nesse mês completando 122 anos de vida, de história. Portanto, não desperdice o que Deus já fez na história da nossa igreja. Seja grato. Lance em Deus e na obra do Senhor aquilo que Ele já fez em sua vida. O segundo desafio é: olhe para o futuro com expectativa. Olhe para o futuro não à luz da Rede Globo, não à luz desses jornais vendidos, desses jornalistas vendidos. Não. Olhe para o futuro à luz da providência divina e diga assim: Senhor, uma vez que o Senhor foi com Abraão, uma vez que o Senhor foi com Davi, uma vez que o Senhor foi com o teu servo sofredor, Jesus Cristo, o homem de dores,
o Senhor é comigo e o Senhor está escrevendo a tua história, usando a minha vida e me levará dia após dia a glorificar o teu santo nome, ó Deus. Irmãos, olhe para o futuro com uma expectativa, meus amados irmãos, de fé, com expectativa, meus amados irmãos, de conforto, de ânimo, de que dias melhores virão. Não coloque o óculos do pessimismo, não. Coloque os óculos da providência divina. Mas em terceiro e último lugar, eu convido você para olhar para o céu e dizer assim: Senhor, Senhor, assim como o salmista Davi, ele olhou para ti quando trabalhava e visava glorificar o teu santo nome, quando ia às guerras, quando estava reinando sobre Israel. Senhor, onde eu estiver, Pai, que eu possa ter essa convicção, meu Deus, de que o Senhor está olhando para mim dos altos céus e que dessa terra eu posso olhar para Ti que está nos altos céus. Meu Deus, que eu não possa perder, Pai, a visão, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que, meu Deus, as derrotas que eu vivencio são a fim de me amoldar a parecer mais com o Senhor Jesus Cristo, e que as vitórias que o Senhor me concede, Senhor, são com o objetivo, Pai, de que eu glorifique o Teu santo nome, ó Deus. Irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, não percamos essa convicção de vista. Que Deus, pois, nos leve para esse final de semana, sábado e domingo. Nos dê uma nova semana, sempre olhando para a providência divina. Eu gostaria de recapitular o que a gente conversou hoje aqui nessa noite. Coloque os óculos da providência divina, meu irmão, e olhe para o passado e veja o que Deus fez na sua vida já. Olhe para o que Deus fez na sua família, para o que Deus fez no seu trabalho, na sua vida acadêmica, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Olhe o que Deus já lhe deu, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas eu quero lhe convidar para você rememorar e olhar para o futuro e dizer: Senhor, outras vitórias virão, porque o Senhor é quem batalha por mim. Mas eu quero convidar você também para olhar para o alto e reconhecer que tudo vem de Deus, tudo vem do Pai. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Você recebe a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que Satanás roube ela do seu coração, mas medite nela. Pegue esse Salmo 21 e fique meditando nele. Leia, releia, pregue ele ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de, uma vez que a gente conversou sobre a providência divina, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas, no passado, no futuro, uma vez que a gente reconhece que tudo vem dele, nós somos chamados a descansar, meus amados irmãos. Nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus, nesses dias de enclausuramento, de quarentena, descanse no Senhor. Eu gostaria de convidar você nesse momento a ouvir mais um cântico. Esse cântico chama Descansarei. Você é convidado nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, a descansar. Minha esposa Ellen acabou de colocar esse cântico aí nos comentários. Se você não conhece, você pode acompanhar a letra aí, tá certo? Vamos ouvi-lo?
Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Move-me com tua mão, com teu poder, vem me descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, meu Senhor. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
amados irmãos, queridos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, descansemos. Descansemos, pois Ele é Deus. Ele tem cuidado de nós. Eu gostaria de, nesse momento, antes de a gente finalizar, na verdade, a nossa vontade era passar a noite, irmãos, aqui nessa live, porque eu particularmente estou com muita saudade da igreja. Quando eu falo da igreja, não é meramente o templo. O templo tem o seu valor para nós, tem o seu lugar especial no nosso coração. Mas quando eu falo que estou com saudade, eu estou com saudade dos amados irmãos, das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada criança da nossa igreja, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso da nossa igreja. Irmãos, que Deus restaure a nossa sorte em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos voltar ainda mais envolvidos para trabalhar na obra do Senhor, valorizando ainda mais o culto ao Senhor, meus amados irmãos. Antes de finalizar, eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estiveram com a gente aqui na nossa live, tá certo? O primeiro abraço vai para minha amada, querida esposa, Ellen. Um abraço para nossa irmã Valcira. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe irmã Alda. Saudade, irmã. Um abraço muito especial também para nossa irmã lá de Garanhuns, Bena. Deus abençoe minha querida irmã. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Um grande abraço. Um grande abraço para nossa irmã Adelma. Um abraço ainda para nosso... Deixa eu ver aqui, viu? Para nossa irmã Eulina. Deus abençoe, minha querida irmã. Que Deus esteja abençoando sua filha, seu filho, tá certo? Toda a sua família em nome do Senhor Jesus. Um abraço para o presbítero Zé Carlos. Deus te abençoe, meu irmão. É uma bênção, viu? Aprendi muito com o Zé Carlos. Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Um abraço para nossa irmã Adígena. Minha irmã, que Deus abençoe sua vida, seus negócios nesses dias aí de quarentena, tá certo? Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, minha irmã. Um grande abraço para nossa irmã Josiane. Minha irmã, estenda o nosso abraço ao seu esposo, aos meninos aí, tá certo? Fique na paz do Senhor. Um abraço muito especial também para nossa irmã Adivalci e o seu pequeno Davi. Que Deus abençoe. Um abraço muito especial também para nossa irmã Sandra Bitur. Minha querida, saudade da senhora, viu? Grande abraço. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Aliete, minha querida, Deus te abençoe. Tá certo? O amigo Ronaldo José. Meu irmão, que a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração. Tá certo? Medite nessa palavra e aplique ela ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço ainda para nossa irmã Ana Isabel, Aninha. Muita saudade, minha irmã. Deus abençoe toda a família, Fabiano aí, os pequenos, tá certo? Toda a família, que Deus abençoe. Deixa eu ver mais alguém aqui. Nosso irmão Lamácio. Lamácio foi colega de tempo de CPO. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nosso pastorzão Stuart Crespo Jordaski, meu irmão, que Deus abençoe sua vida. Espero que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite. Estenda o nosso abraço à nossa querida irmã Zilanda, sua esposa, aos meninos aí, tá certo? Estamos com saudade, irmão, daquela conversa gostosa, né? Daqueles papos edificantes, né? Um grande abraço para o nosso diácono Antônio Rufino. Deus abençoe, meu irmão. Estamos com saudade, viu?
Estendo o nosso abraço à nossa irmã Ru. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. Nossa irmã, deixa eu ver mais aqui, irmãos, só um minutinho. O negócio aqui travou. Nossa irmã Leide Nalva, Deus abençoe, minha querida. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se... Zilanda entrou aqui também. Deus abençoe, minha irmã. Pastor Fábio Fonseca, Deus abençoe, meu querido irmão. Um grande abraço, um abraço aí para sua esposa também. A pequena e linda Alice. Que Deus esteja abençoando a saúde da pequena Alice em nome do Senhor Jesus. Um abraço para o nosso irmão Jason também, que entrou aqui conosco, tá certo? Suelen, Deus abençoe, Suelen, sua vida, minha querida. Abençoe a vida de Júnior aí, abençoe a vida de todos. Um forte abraço também para a nossa irmã Ruth, né? Que Deus abençoe, minha querida, sua vida, tá certo? Toda a família, viu? Forte abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pastor Josmar, lá de Aracaju. Forte abraço, meu querido. Deus abençoe sua vida, seu ministério e esteja usando você aí para o louvor da glória dele nesse ministério aí em Aracaju, tá certo? Irmãos, nós estamos finalizando nesse momento a nossa live, mas fica aqui um recado para Vou mandar de novo, minha irmã. Um abraço para o pequeno Davi Lucas, desenrolado. Pense, irmãos, numa benção que é esse menino. Quando se junta ele e Antônio aqui na igreja e Arthur, é o trio. Antônio, Davi Lucas e Arthur. São três bênçãos que a gente tem aqui, desenrolado demais. Que Deus abençoe a vida das crianças da nossa igreja, irmãos. Eu já falei aqui que nós estamos com saudade. Então que Deus esteja pastoreando nosso coração, né, irmãos? Que Ele traga um novo tempo para a igreja, a sua igreja. Que a gente possa voltar ainda mais vibrantes, mais, vou usar aqui um termo que não é muito costumeiro não, mas ainda mais apaixonados, ainda amando mais o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amando ainda mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, o trabalho. Veja como é interessante. Nós fomos assaltados e roubaram de nós a rotina, não é verdade? Roubou a rotina de nós. Esse coronavírus tirou o nosso cotidiano. Mas veja como é interessante, até a rotina, meus amados irmãos, ela é importante para nós, porque nós precisamos disso. Nós precisamos da rotina, assim como nós precisamos de comer feijão sempre, para estarmos alimentados, a gente precisa estar na casa do Senhor sempre. Não é verdade? Estar envolvido, não apenas sentando no banco, mas envolvido, trabalhando. Não é verdade? Então que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, abençoe cada irmão que esteve aqui conosco nessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, irmãos, a secretária da nossa igreja estará aqui na segunda, quarta e sexta-feira pela manhã. Então, se você quiser trazer o seu dízimo, traga, tá certo? Segunda, quarta e sexta pela manhã. Fique à vontade, tá certo? Nós já disponibilizamos também a conta da nossa igreja, ok? Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. E outra coisa, alguém querendo também entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, ontem mesmo algumas pessoas entraram e entregaram pessoalmente a ele, de uma forma muito, muito cuidadosa, tudo mais, tá certo? Sem problema nenhum, tá bem? O tesoureiro da gente é bem acessível. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E meus amados irmãos, vamos orar. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Divino Espírito Santo seja sobre a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até domingo, às 9h30 da manhã. Tchau, tchau.